Você sabe que, olha, a sua luta é com você. A sua luta é você, você e você. Viu? As decepções virão próximas. Por quê? Se você está melhorando, para você, veja, suas coisas estão ficando óbvias e claras. Quando as pessoas não estão melhorando, as pessoas elas estão presas a esse passado recente. Isso é muito lógico. As pessoas que não querem mudar a sua concepção e que não querem enxergar o que está acontecendo, querem fazer com que o passado volte e elas voltem ao passado e continuem sendo ali enganadas por certos seres humanos que conseguiam enganá-los, iludi-los com promessas de todo tipo, de salvação, de riqueza, promessas de melhoria, mentiras sobre mentiras eram contadas. Tem gente que quer voltar ao passado. Eu abro os meus olhos, eu olho o presente. Eu preciso me ver. Medo a gente não pode ter. Medo, para mim, é falta do que saber o que fazer. Hoje eu sei que o principal, veja só, eu tenho que estar bem mental, físico, para eu seguir minha vida. Isso tudo é o cuidado meu espiritual. Eu estou encarnado. Eu estou reencarnado. Estando reencarnado, eu preciso dar uma direção à minha vida, sabendo exatamente a direção que eu preciso tomar. Qual é a direção que você precisa tomar? No que envolve a sua jornada, o seu trabalho, seus estudos, a sua performance como ser humano, diante dos objetos, diante das objeções que você irá encontrar. Você vai se defrontar com críticas, você vai se defrontar com palavras frias e pesadas, vão te chamar de todos os nomes inimagináveis. Louco será até um elogio, tamanha a proporção que essas pessoas estarão sob uma influência tão maligna que fecharão os olhos e os ouvidos dessas pessoas para todas as coisas que estão acontecendo. E mesmo estando acontecendo, eles não querem ter olhos de ver e não querem ter ouvidos de ouvir. Sabe por quê? Você sabe o que significa aqueles 144 mil lá da Bíblia, lá do Velho Testamento? Aquilo é o símbolo da qualidade, ou seja, da minoria. Não é aquele número que serão salvos de 144 mil pessoas, não. Mas é o símbolo da minoria que aproveitou todas as lições, aproveitou e se corrigiu e se melhorou. Às vezes, quando a gente fala que 2/3 da humanidade perecerá, eu falo para você, olha ao seu lado. Às vezes você quer ajudar tanto a sua família, e por mais que você fale, por mais que você faça, eles desdenham, eles preferem tomar o veneno, eles preferem a mentira, eles preferem querer tirar vantagens de forma ilegal, eles preferem continuar como eles são. A evolução, ela depende único e exclusivamente do interesse de cada um. Do mesmo jeito que em Capela, Atlântida e todos os planetas que evoluíram passaram por isso, foi uma minoria que ficou naquele planeta porque aproveitaram a oportunidade e fizeram exatamente o que
as pessoas que estão aproveitando as lições estão fazendo. Elas estão se perdoando para aprender a perdoar. Se perdoar para aprender a perdoar. Você sabe o que é você ter que pedir perdão a você mesmo por não saber perdoar? Sabe quando a gente fala que Deus me perdoe? Quando a gente fala assim, que Deus me perdoe, porque nós mesmos não temos capacidade de nos perdoar diante das barbáries que a gente ainda sente. Essas questões de mágoa, rancor, ódio, esse sentimento de acabar com a própria vida, essa tragédia que está acontecendo no mundo de suicídios que os homens legalizam, criando essas máquinas que abortam a vida no ventre materno, mas que também abortam a vida quando essas vidas estão prestes a voltar ao mundo espiritual. Veja que o ser humano, ele não tem amor algum à vida, não tem amor algum às mulheres, não tem amor algum aos pais, à família, muito menos à família deles. Quando eles criam esses equipamentos para destruir a vida das pessoas, só porque as pessoas, uns querem nascer, outros foram infelizes porque não aproveitaram as suas vidas. Mas você, como eu, como todas as pessoas de bem, que estão fazendo esforço para, primeiro, perdoar as ofensas, como está na oração do Pai Nosso. Perdoar as ofensas e nos perdoar por sentir tamanhos sentimentos que não condizem com aquilo que nós queremos alcançar. Esses nossos sentimentos, ainda muito malignos, vingativos, onde a vingança para nós é a nossa razão de ser, faz com que a gente não seja daqueles escolhidos, como dizem os evangélicos, daquele número simbólico de qualidade, aquela minoria, a minoria que entrou na arca de Noé e se salvou do grande dilúvio, assim como as minorias que se salvam por seguirem aqueles ensinamentos trazidos pelo Cristo de amor, perdão, caridade e fé. Fé é a soma de todo o conhecimento que nós temos e a aplicação dos mesmos para as conquistas das coisas que a gente sonha, que a gente quer. Por isso que Paulo diz que a fé é a substância das coisas desejadas. Então, os nossos desejos podem ser materializados de acordo com o nosso empenho, nossa vontade, nossa qualidade de vida. Quando vocês falam, né, que as pessoas próximas a vocês não estão entendendo, eu já falo logo de antemão. Vocês não têm que tentar convencê-los de nada. Não adianta você querer fazer alguém melhorar se esse alguém não quiser melhorar. Cada um vai procurar aquilo que acredita, aquilo que crê, aquilo que pode fazer, porque quase sempre eles querem tirar vantagens de alguma coisa. Quase sempre as pessoas ainda estão extremamente materialistas e querem obter vantagens, mesmo que elas estejam com problemas gravíssimos em suas vidas. É difícil para elas, às vezes, conter a própria língua. Às vezes, a maledicência está aí presente no dia a dia. E às vezes as pessoas confiam um segredo. E daqui a pouco, algumas pessoas já ficam sabendo do segredo e já começam a criticar, já começam a punir da forma com que cada um entendeu esse segredo que foi contado. Não importa qual seja, é um segredo espiritual, é um segredo de fé, é um segredo de confiança. E quando você quebra a confiança de alguém por qualquer coisa, você não é digno, não é merecedor
nessa salvação que você deseja, quando você é ingrato ao prato de comida que você recebe, ao emprego que você tem e ao apoio que você está recebendo, e quando você deixa isso subir na sua cabeça e se torna arrogante e prepotente, isso não o ajudará a ser um dos escolhidos. Você não fará parte dessa minoria que se elege naturalmente pelas suas atitudes, porque Jesus diz que dará a cada um de acordo com as obras, com os feitos de cada um. E, no entanto, vemos muita prepotência, muita arrogância, ainda pairando no coração dessa gente, que não veem o momento gravíssimo por que passa o Brasil e a humanidade, onde o único desejo de tirar vantagens e de esperar aquilo que já deveria ter sido feito a semana passada, o mês passado, o ano passado, e muitos irão querer tomar providências, querer fazer alguma coisa para poder se salvar, quando já estiverem lá no caminhão do lixo, quando já estiverem sendo levados para outro planeta por terem sido materialistas, egoístas, pessoas que fingem ter fé, fingem acreditar nos Espíritos, fingem acreditar em Jesus, em Deus, porque as atitudes não condizem, são materialistas disfarçados, da mesma forma que esses socialistas comunistas disfarçados que tem por aí, que querem apenas continuar tirando vantagens para si, não se importando com a história que já vivemos nesse planeta, de milhões de pessoas que foram jogadas à fome e à miséria para que alguns pudessem viver enriquecidos em palacetes. E a ignorância é tão grande porque os pobres miseráveis continuam achando que eles não sofrerão nada, que são amigos do A, do B e do C, e não são amigos de ninguém, porque essa gente não tem amigos. Assim como os materialistas, que estão vendo seus bens maiores sendo escorridos pelos dedos, que eu digo, não estou falando de bens materiais, não. Os bens é a família, é o amor dos filhos, é o amor da esposa, o amor do marido, é o amor entre irmãos, é os filhos que se perdem em drogas, é as filhas que se perdem se prostituindo ou se drogando, ou se vendendo ou se revoltando, não trabalhando, não parando em trabalho algum, não conseguindo fixar-se em nada. Esse número simbólico de escolha é dentro dessa programação que cada um está recebendo, do quanto de Jesus há em ti, de verdade. Fora os hipócritas, há muita hipocrisia em alguns, são verdadeiros hipócritas semelhantes àqueles sinedritas que se achavam sempre melhor do que tudo e de todos, porque estudaram um pouquinho mais e se acham no direito de humilhar aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento, vendo a família se esfarelando, assim como muitos que estão abrindo a cabeça para as coisas tão simples da sua vida, diante dos fatos que nós estamos vivendo, preparando-se para enfrentar momentos difíceis. Eu digo a vocês que o número de socorristas é sempre menor do que o número dos acidentados, mas o número de socorristas é sempre mais valente, mais poderoso do que todos aqueles que se acidentam, não importa o que sejam, essas tragédias humanas por qual passará o medo da humanidade, em virtude dessas tormentas como foram passadas, que a natureza estaria cobrando o seu espaço, e a natureza ela vai cobrar o seu espaço, como foram advertidos aqui. Os rios vão cobrar os seus espaços diante desses aterros que foram feitos. A natureza vai cobrar os seus espaços diante da invasão que o ser humano fez, degradando o meio ambiente.
Esses aterros na beira do mar, o mar vai cobrar aquilo que lhe pertence. Não importa se tenham construções, quem moram, se são ricos, são pobres, o mar vai cobrar aquilo que lhe pertence e já vai começar a fazer isso. E as pessoas vão ficar desesperadas, porque sabendo disso, ainda sabendo disso, preferiram fazer seus investimentos nesses lugares a fim de curtir aquela beleza artificial que fizeram sem qualquer planejamento. De todos os lugares do planeta, não estou falando apenas desses aterros aqui do Brasil, mas os que são feitos pela Europa, que foram feitos pelos Emirados Árabes, que foram feitos pelo Japão, pela China, por todos os continentes, com exceção desses países paupérrimos que nunca tiveram dinheiro para nada, porque foram vendidos pelos corruptos que os governam, porque todos os países, sem exceção, existe muita riqueza, riquezas diferenciadas, do qual o seu povo que morre de fome, sentado em cima de tesouros, de pedras preciosas, de petróleo e muitos minérios riquíssimos, em toda a África, em todo o Brasil, em toda a América, em toda a Ásia, um potencial econômico do qual os homens não dão a devida importância. Desses 144 mil do Apocalipse, o número simbólico de qualidade, onde as trevas estão parecendo estar em maior número, parecendo persuadir esses poucos a se misturarem com eles. Mas aqueles que encontraram o caminho de Jesus não voltam mais atrás. E esses que estão abandonando a seara, como diz Jesus na prece, não devemos lamentar, porque eles não são nossos, não são dos nossos, não pertencem a esse rebanho, não tem maturidade para isso, não tem maturidade, não consegue entender o teor da mensagem do Cristo, e muitos querem ser mais do que o Cristo, ser melhor do que ele, ser mais capaz do que ele, e não conseguem enxergar da pobreza que vivem em suas vidas, apenas lamentando o tempo que passou e daquilo que fez, e muitos ficam se iludindo, dizendo um para o outro: deixa que eu vou ver isso depois, deixa para depois vemos isso. E depois nunca chega, sabe por quê? Porque Jesus, ele lhes deu tudo o que precisava para que você pudesse cumprir a sua missão. A formação do rebanho único, como está no Evangelho do Cristo, esse rebanho é e será formado pelas boas ovelhas de todos os segmentos, não apenas religioso, mas o segmento da verdade, do amor, da justiça, da caridade, daqueles que são sinceros. Exatamente a mesma coisa, semelhante ao que está no Velho Testamento dos 144 mil, que era o número da qualidade daqueles povos antigos, e muito mais que 144 mil serão hoje, mas um número ínfimo diante da grande maioria que está se perdendo na orgia, na falta de discernimento, na falta de caráter, na falta de honestidade, na falta de coragem, na falta de uma direção que não quiseram tomar. Evoluir é opção. Escolher é opção. Arcar com as consequências é o dever. Não tem como fugir. E a humanidade vai passar por isso, das colheitas individuais e coletivas praticadas por todos quantos estão encarnados
juntando-se a esse rebanho de desencarnados que estarão seguindo o caminho para um planeta distante. Que cada um tenha consciência, esse momento, para acabar com as suas dores. A pior dor é a ignorância. A pior dor é a sua ignorância. O pior cego é aquele que não quer ver. E há muitos cegos que não querem ver, porque preferem ficar cegos e na sua cegueira serão levados aos abismos, à escuridão, por onde habitarão até olharem para dentro e descobrirem a fagulha de luz que nunca se apagou do amor nas vidas deles. Quando se traz informações, quando se fala a verdade, o quanto você tem melhorado, o quanto você melhorou como ser humano. Eu vejo pessoas que dizem que estão melhorando, mas ainda são tiranos, praticando a sua tirania junto aos seus próprios pares. Esses pobres coitados continuam se enganando na sua mentira e achando que estão fazendo um grande favor. Quando você tem humildade, você consegue se revestir de um campo de proteção para que você suporte a dor que você tem que passar, vendo aqueles que estão do seu lado sofrer, e você mantendo-se consciente como um socorrista. Assim deve ser, para poder fazer o que é certo. Você sabe que existem aqueles que não se abalam diante das adversidades, que foram treinados na guerra, no terror, no medo, na pressão, e não se abalam, porque eles sabem que o problema é sério e sabem que se não agir com seriedade, o socorrido não sobreviverá. Moisés, ele era muito duro com seu povo, e desde aquele tempo já existiam os melindrosos que eram acomodados, que resolveram voltar ao Egito, se perderam e perderam a sua identidade, porque já não tinham essa identidade. Assim como alguns que seguem o caminho de Jesus, mas que por qualquer coisa dizem não mais acreditar em Jesus, ou seja, eles nunca acreditaram de verdade, estavam apenas de carona, como diz o povo, na janela, vendo para onde iam, se iam ganhar alguma coisa dentro desse deserto que estavam vivendo, e acabaram se perdendo nesse mar de solidão. A solidão que estará invadindo esses seios familiares por causa daqueles que não olharam para os seus. Atentem-se. A infelicidade do suicídio visitará muitos lares. Muitos lares. A infelicidade do desespero
visitará muitos lares. A infelicidade do medo tomará conta das mentes e toda pessoa medrosa vai se tornar uma pessoa perigosa e agressiva e vai agir contra os seus. Sabendo disso, vos digo, você não precisa provar para ninguém da sua fé. Você não precisa provar para ninguém quem é você. Você precisa ser o que você é. Porque senão, se você querer impor isso ou forçar as pessoas a seguirem um caminho que elas não querem, você está infringindo o livre-arbítrio. É seu direito tentar ajudar pelo exemplo, não pela imposição das palavras, nem pelo seu modo de ser. O exemplo ele arrasta naturalmente quando há sinceridade nas coisas que você faz e a verdade na forma com que você vive. Com isso você vai ganhar o respeito, a admiração. Aí aqueles próximos a você, a sua família, vai te seguir. Nem todos seguiam Jesus. Nem todas as pessoas aceitavam Chico Xavier. Nem todas as pessoas aceitaram Allan Kardec. Nem todos os religiosos aceitaram Jesus. Por que você quer que as pessoas aceitem o que você entendeu? É para você. Você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Através de uma disciplina que cada um emprega a si mesmo, você consegue se curar de todo o mal, inclusive esse, das brigas, da desobediência, da falta de caráter. O que nós temos a saber no momento? Nós estaremos enfrentando daqui para frente as extremidades do clima. As extremidades do clima, então. Chuvas torrenciais. Se preparem. Frio extremo. Dor nos ossos daqueles que não se cuidaram. Daqueles que não se cuidaram. Veremos sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Veremos sinais como que da aurora boreal, fora dos seus lugares habituais. Veremos a intensidade de tremores de terras aumentando. No continente africano,
nas Ilhas Canárias, principalmente nas placas tectônicas africanas e americanas. Vocês verão, vai parecer que o céu estaria desabando. Imagine essas nuvens apenas a alguns metros acima de você. Estou falando de dezenas de metros, nem de centenas de metros. Estou falando alguns metros. Não estou falando de cerração. Estou falando de nuvens. E essas nuvens carregadas de eletricidade. Vocês vão ouvir barulhos no céu, como que de trovão, e não verão sinal de nuvens. Vocês acordarão um dia chuvoso, uma chuva torrencial, onde vocês terão muita dificuldade para sair de casa. É melhor que não saiam. Vocês verão a temperatura despencar. Despencar 30 graus num único dia. Escrevam isso.